Antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou gerente de contas da Dinamize. Vocês devem estar reparando que o sotaque é diferente, né? Eu não sou do Sul, eu sou de Minas Gerais e eu atendo os clientes daqui da região e de outros estados também, que a gente não tem um gerente físico, tá? E só falando um pouquinho quem que é a Dinamize, né? Caso vocês ainda não conheçam, e por que que eu estou aqui, é que a gente trabalha com plataformas de e-mail e automação de marketing, tá? Inclusive a Dinamize é de Porto Alegre, aí pertinho de vocês, já tem 20 anos aí de mercado, e hoje a gente atende mais de 20 mil marcas, temos 8 filiais, atuação fora, e eu trouxe até algumas marcas, gente, é mais o sentido para a gente entender a questão da automação na pluralidade dos segmentos. Vocês podem ver aqui que tem Unimed, Albert Einstein, Fleury, que são, né, áreas da saúde, Croton, cultura inglesa, Sebrae, que atuam mais voltado para a vertente de educação, tem varejo, tem automóveis, então, assim, dá para aplicar com qualquer segmento, tá? Mas vamos lá. Então, primeiro, né, o que é automação de marketing digital, né? Fica essa dúvida aí. A automação, ela acaba sendo a utilização de tecnologias mesmo dentro do marketing, para que a gente consiga simplificar os processos, tornar eles, né, eficazes e escaláveis, né? Porque não dá para fazer um por um, né, gente? A gente tem que fazer as coisas em massa para conseguir alcançar o máximo de pessoas possível e de uma forma eficaz. E aqui, né, no caso vocês aí, né, que fazem parte de equipe de marketing, precisam de plataformas, de ferramentas que reduzam o trabalho manual, né? Então, essas ferramentas vão ajudar a aumentar essa eficiência, diminuir o tempo gasto, né? Afinal, a gente tempo é dinheiro e a gente precisa otimizar o nosso trabalho. E aí, né, fica uma pergunta então, beleza, entendemos lá atrás já o que é marketing de conteúdo, o que é automação, mas por que a gente tem que usar automação? Além desse motivo principal aí de acelerar o nosso trabalho, de facilitar, a gente também tem que levar em consideração números, tá? E aí eu trouxe primeiro aqui alguns dados, que é até de uma pesquisa da Dinamize. A gente fez essa pesquisa, gente, dentro da nossa base aí de 20 mil clientes que utilizam nossa infraestrutura, e a gente chegou nesses números aqui. Que quando você usa automação, você tem 41,32% a mais de abertura dos envios do que o envio tradicional, que você manda ali, né, em massa. E a taxa de clique também ela é aumentada, então ela é 35,40% maior, tá? Isso a gente observou dentro da nossa realidade ali, como eu mostrei, atuando com vários segmentos, né, numa base bem grande. E outras pesquisas também mostram que 63% dos negócios, né, que superaram seus concorrentes utilizaram automação de marketing, né, utilizam, e 77% que investem em automação veem um crescimento em relação às conversões, né? Então, são informações importantes, são dados, e, gente, os consumidores, eles mudaram, então a gente precisa ter um conteúdo que seja dinâmico e personalizado à realidade daquele consumidor. E uma coisa que eu falo muito quando eu estou conversando com os clientes é: não existe mais aquilo de ser tudo para todo mundo. Você tem que entender bem a sua persona, de onde que ela veio, né, o que que ela consome para você trabalhar de forma mais personalizada possível, tá? E aí, qual que fica sendo então o nosso objetivo a partir dessas informações? Que pela automação a gente quer atingir potenciais clientes e se relacionar com eles no momento certo, né, dentro daquele processo da jornada de compra e fazendo isso da forma mais estratégica possível. Aqui tem até um desenho de um esboço, né, que é o processo do funil de vendas que a gente observa, né, que é do lado do cliente. Então, ele entende ali, ele descobre a empresa, ele reconhece que ele tem um problema, vê uma solução até ele comprar. Então, durante esse processo, como que a gente consegue trabalhar com automação? E aí, para a gente poder começar aquecendo aqui, eu vou trazer dicas e cases de sucesso, tá? De várias empresas, para que a gente consiga se inspirar para poder fazer uma boa automação. Depois, a gente vai fazer, né, colocar a mão na massa, digamos assim. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa, né, vem como dica aí, mapeamento de estágios, né? A gente tem que entender que a pessoa ela tem toda uma trajetória que ela vai passar antes dela comprar um produto. Tem uns que vão ser mais rápidos e outros não, mas a gente tem que trabalhar em cima desses estágios, né? E aí eu trouxe situações que englobam cada uma dessas etapas, ó, visitante, novo contato, primeira compra, compra regular e quando a pessoa ela para de comprar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, que a gente vai trabalhar com os novos contatos, né? Então a gente já identificou quem é essa pessoa. Gente,
formas da gente fazer isso, né? Primeiro, comunicação. A pessoa acabou de chegar, boas-vindas, né? Você recepcionar ela. Olha, você vai começar a receber novidades, falar sobre as informações. Primeira coisa, que você também não vai mandar spam para ela, né? Ter essa confirmação que ela realmente quer receber essas informações de vocês. Então, você se apresenta. Segundo tipo de e-mail, que inclusive na automação pode ser complementar a esse primeiro de boas-vindas, falar um pouco mais sobre a sua marca, sobre o seu serviço, seu produto, né? Porque isso entra até no gatilho mental, a Eliane já deve ter comentado com você sobre gatilhos, mas aqui a gente fala muito sobre autoridade. E eu trouxe esse e-mail aqui, a gente até abriu um parênteses, muitos dos e-mails que eu estou usando aqui são exemplos da minha vida, tá? Da minha caixa de entrada mesmo, e alguns são clientes da Dinamize. Mas, assim, é para conseguir exemplificar segmentos mesmo atuando de diversas formas nesse processo de automação. E aí, nesse caso aqui, te falando da marca, olha que interessante. O Vinícius, ele é um dos fundadores da Rive, que é até uma empresa aqui de Minas, que trabalha fortemente aí com outbound marketing, né? O e-mail deles de boas-vindas é explicando quem são eles, né? Que eles são um maior canal de conteúdo para profissional de vendas, de outbound, que eles trabalham com consultoria há tanto tempo, atendendo tantas empresas. Então, isso gera uma confiança, né? Para você permanecer ali se relacionando com essa empresa. Um outro ponto é para quem acabou de chegar, e até muito comum com parte de e-commerce, né? E a parte de varejo, é você oferecer produtos que são mais comuns ali na primeira compra, né? E esse exemplo de e-mail aqui, ele é até do Enjoei, que eu recebi um tempão atrás, quando eu comecei a comprar de lá, que, né, antes da compra, me falando quais são os produtos que estão bombando lá no Enjoei, né? Então, eles me deram algumas opções para eu poder dar uma olhada de categorias, né, que eles têm disponíveis lá. Então, você já, né, mostra para a pessoa as possibilidades para ela poder comprar de você, né? E uma outra coisa é a gente entender interesse. Eu vou falar muito sobre segmentação lá na frente, que faz uma diferença danada para a gente, mas aqui é o seguinte: a gente tem que entender o interesse das pessoas para conseguir oferecer exatamente o produto, o serviço que se enquadra na necessidade dela. E esse exemplo aqui, ele é até de um cliente da Dinamize, que ele é muito interessante, que é o seguinte: vocês podem ver que é um e-mail com categorias de produtos que eles vendem: ar-condicionado, ventilação, eletrodoméstico. Então, aqui, pelo clique da pessoa, né, a gente vai até ver isso na prática daqui a pouco, eu consigo identificar que ela tem interesse nisso. Então, por exemplo, gente, né, verão e tal, a gente está em casa, aquele sol. Cliquei em ar-condicionado, porque faz sentido para mim isso. Então, eu posso entender que a Mariana tem interesse em ar-condicionado por esse comportamento com esse e-mail que eu mandei para ela, tá? Então, a gente começa a já entender para segmentar a nossa base. E a questão de um incentivo, né? Então, dá um motivo especial para a pessoa comprar, um desconto, né? Para ela dar esse primeiro passo aí de aquisição de um produto seu. E agora, peraí. E aqui a questão do abandono do carrinho, né? As pessoas, elas desistem de fazer compras, né, gente? São diversos motivos. O tempo de entrega, não tenho número, não tenho certeza, né? Então, ter esse meio de abandono para lembrar ela, né, que ela tem esses produtos disponíveis para ela comprar, tá? Então, esse tipo de e-mail também é de recuperação, ele é bem importante. Bom, e assim, aqui eu trouxe um gráfico com motivos principais de abandono. Então, olha, questões de frete, né, fazendo comparação, a compra não vai ser agora, vai ser depois. Então, a gente conseguir explorar esses itens quando a gente faz um e-mail de abandono é muito interessante para fazer essa conversão. Aí a gente entra no estágio 2. Então, assim, ó, a pessoa, ela comprou, a gente fez todo aquele processo inicial e ela já comprou. Como que a gente trabalha esse fluxo aqui? Primeiro, agradecimento, né? Agradecer pela compra, né? Informar sobre as próximas etapas, o que vai acontecer. Então, isso é importante, isso é legal, né? Uma outra forma, trazer informações sobre produto. Gente, esse e-mail que está passando aqui, ele é muito legal, que ele é de uma empresa de chás, né? Também é um cliente nosso. E depois que você compra um infusor ali direitinho, você recebe tipo um manual, assim, um passo a passo de como que você vai utilizar ele corretamente. Então, é aquela ideia de criar uma expectativa, de curiosidade, de informação sobre aquele produto para quem vai recebê-lo, tá? Também, né, e entra na questão de trabalhar um pouquinho essa pegada de autoridade. Então, olha só, eu estou te ensinando, né, como que você vai usufruir bem desse item. Avaliações, né? Já comprei, então é bom ter um feedback do cliente, né? E aí, essa aqui é até a famosa pesquisa NPS que a gente fala, ela tá reduzida de 1 a 5. Esse é um exemplo de e-mail até da Amaro, que é de compras até que eu faço. Tem uma forma de você ter um feedback, uma avaliação sobre esse produto. E geralmente no varejo tem algumas ferramentas que permitem essa avaliação ficar pública no site, né?
Então, isso acaba sendo como se fosse aquele gatilho de prova social, né? As pessoas compraram, estão avaliando e, né, funciona bem para incentivar uma compra também, ter esse feedback. Produtos complementares, gente. Então, olha, eu comprei, né, uma câmera. O que é interessante eu ter para utilizar essa câmera, né? É um cartão de memória, é um tripé, é uma caixa, né? É uma bolsa para eu guardar. Então, se você tem aquela questão de interesses, armazenamento de produtos comprados, fica mais fácil de você segmentar a sua base para trabalhar esses envios de produtos que sejam complementares àquela compra que já foi realizada, tá? Terceira etapa aqui, olha, compradores que são regulares, pessoas que estão sempre ali comprando com você. Como que é possível você trabalhar? Primeiro, a gente poder trabalhar no esquema de um upgrade, né? Então, olha, você já tem isso aqui, o que mais que você pode comprar para poder agregar o seu plano? E esse e-mail aqui até eu recebi da Amazon, né? Eu assino lá o Prime para assistir vídeo, seriado, e eles começaram a me mandar falando sobre o Amazon Music. Então, um produto a mais que eu poderia, né, experimentar e depois adquirir com desconto por já ser cliente Amazon. Aqui, né, eu utilizo o Uber Eats, a mesma coisa. Olha, eu compro regularmente, então eu vou tendo descontos para continuar comprando na Uber Eats, porque tem várias outras no mercado, né? Então, trabalhar com descontos exclusivos, né, para esses clientes que são frequentes. De acordo com produtos pela navegação também, né? A gente fazendo o rastreamento dessa navegação, a gente entende, né, esses interesses e dá aquele empurrãozinho ali, olha, você navegou nesses itens, né? Você tem interesse, né? Já para a pessoa também relembrar, ir lá e comprar. Avaliação e recomendação, isso aqui é bem legal. Inclusive, esse e-mail, ele foi feito na Dinamize, ele é da própria Dinamize, que a gente fez esses dias, que é uma recomendação que a gente pediu para os clientes em relação a uma plataforma que avalia ferramentas, sabe? Então, existe um sistema online que avalia plataformas. E a gente pediu para os nossos clientes falarem sobre a experiência e nos recomendar. Então, o cliente recebeu esse e-mail, ele dava uma nota de 0 a 10, né, que é o esquema do NPS, que é o Net Promoter Score, né? Então, aí a pessoa era redirecionada, né, para a página exatamente para nos avaliar publicamente, né, perante esse outro software. E estágio 4, né? Da mesma forma que a pessoa começou comprando, ela pode parar de comprar. Então, quais os e-mails a gente pode trabalhar aqui? Primeiro, utilizar outro tipo de canal, né? Aqui, gente, eu falei muito sobre e-mail, porque a nossa plataforma ela é focada nesse meio de comunicação, mas nós também temos o uso de SMS push, né? E esse aqui é um exemplo da Evino, que eu recebi esses dias, que eu não estava interagindo propositalmente com os e-mails dele, e eu vi que eles começaram a me mandar SMS. Então, foi exatamente esse canal aqui, essa tentativa, né, de contato de outras formas diferentes. E pesquisas de interesse. Então, olha só, a pessoa não está interagindo com você, né? Então, para você entender o porquê, o que ela quer realmente receber, para manter essa relação, fazer uma pesquisa. A McDonald's fez essa pesquisa aqui, que eu tô com esse print na semana passada, me perguntando qual que é o tipo de hambúrguer que eu mais gosto. Eu respondi, estou esperando ainda ver o que eles vão fazer de campanha especial. Mas é uma forma realmente de iniciar, né? De retomar esse relacionamento com quem, né, parou de comprar com vocês, tá? E aqui, questão de abordagem de comunicação. Gente, quando a gente fala de e-mail, assunto é tudo, né? Então, é a primeira coisa que a gente vê antes da gente abrir, então tem que ser uma coisa convincente, que chame a atenção, né? Então, eu trouxe também exemplos aqui do frio. Vocês podem ver, olha que legal. Seu tempo está acabando, né? Neste e-mail temos uma seleção especial só para você. Isso faz a gente querer abrir o e-mail, tem essa curiosidade, né? Então, trabalhar nisso também, né, conteúdos que geram a sensação de urgência, né, que é outro gatilho mental também que a gente trabalha muito no marketing de conteúdo. E algumas métricas para a gente poder avaliar sobre todo esse processo de jornada, né? Qual que é a taxa de conversão, a receita que a gente gerou a partir, né, dessas automações, os leads, questão de engajamento, o custo por aquisição, né, principalmente em se tratando de marketing de conteúdo, esse CAC, né, custo de aquisição, ele costuma ser bem menor, tá? E a taxa de aberturas e de cliques, tá? Falando sobre e-mails nesse sentido. E agora, eu vou dar um resumão para vocês para ajudar na criação de estratégias de automação com marketing digital, tá? Então, primeira coisa, gente, só retomando aqui a questão do funil que vocês já viram aí com a Eliane, né? Então, o que a gente vai fazer, né, e tudo que a gente fez essa jornada de compra, ela está estruturada aqui dentro, tá? Então, vamos lá, primeira coisa. É muito importante que a gente olhe para dentro da empresa
e faço uma análise dos processos e de possíveis oportunidades para que sejam automatizadas. Resgatando o que eu falei lá no começo, gente, tempo é dinheiro. Então, tudo que a gente consegue olhar ali, não só focando no marketing, tá? Mas ajudando outros setores também para otimizar. Então, olha só, eu deixei alguns exemplos. O e-mail de boas-vindas, olha, a pessoa veio do meu site, né? Questão de geração de leads, que eu trabalhar com e-book, com infográfico, recompra, né? A gente incentivar uma nova compra, um upgrade, pesquisa de satisfação, então é um pós-venda que a gente pode automatizar, e-mail de reengajamento, porque a pessoa parou de interagir, o carrinho abandonado, né? Que é uma compra que não foi concluída, questão de reabastecimento, gente. Essa aqui eu acho legal a gente pensar em produtos e serviços que precisam ser contínuos, e aí você pode estar lembrando o seu cliente disso, e a mesma coisa da manutenção. Olha, comprei um ar-condicionado. De quanto em quanto tempo que é o ideal fazer uma manutenção, né? Então, a gente conseguir enxergar no nosso produto também esse ciclo do item para que a gente consiga trabalhar essas automações, né, junto com os nossos contatos e clientes. Segundo ponto, gente, trabalhar com integrações, né? Então, assim, trabalhar com. Se você tem um e-commerce, se você tem um CRM, um sistema de pagamento, um chat, anúncios, sistema de CS, curso EAD, busque ter tudo integrado para facilitar a troca de informações, né? Então, a gente vai ver, quando eu for mostrar na Dinamize, que eu consigo trabalhar com tudo isso em conjunto, né? Para me ajudar a entender minha base, para segmentar. Então, ter essa integração facilita muito a nossa vida. E a questão de segmentação. Então, assim, tipos de segmentação mais comuns que a gente pode utilizar. Demográfica. Então, olha, eu vou segmentar por uma idade, por um sexo, cidade. Exemplos, tá? Sexo, campanha de Dia das Mães, Dia da Mulher, mando para o sexo feminino. Dia dos Pais, a mesma coisa. Cidade, é aniversário de Florianópolis. Eu posso fazer um filtro na minha base de quem mora em Florianópolis e mandar uma condição de compra especial, dando parabéns por morar na cidade. Comportamento, conversão, de onde que a pessoa veio, o que que ela comprou, onde que ela navegou no meu site, quantas vezes ela compra, qual que é a frequência, geográfica, região, idioma e clima. Isso aqui eu tenho até um exemplo super legal que aconteceu acho que foi com o nosso chefe lá da Dinamize, que assim, uma marca de roupas do ano passado mandou um e-mail marketing falando sobre roupas de verão em pleno julho, né? E essa marca, ela é de fora. Então, assim, ok, gente, julho é verão lá na Europa, né? Não tem problema, mas aqui no Brasil tava um puta frio, então, assim, aquele e-mail não fez nenhum sentido. Então, faltou ali uma segmentação, né? Seja pela cidade, né? Pelo clima, o que for. Questão de psicológica, de estilo de vida mesmo, de valores, os interesses dessa pessoa, né? Para o tipo de produto que ela tem uma tendência ali a consumir, tá? 4, lead scoring. Não sei se a Eliane já falou um pouquinho sobre lead scoring, mas o lead scoring é uma forma da gente fazer a qualificação do nosso contato, né? Então, a partir do momento que ele chega para a gente, o quanto mais ele vai interagindo, a gente pode dar pontos por essas interações. Então, ele vai abrir um e-mail, ele baixou um e-book, ele navegou numa página, né? Pelo perfil de empresa, aí B2B, tem tantos funcionários, tem esse faturamento, a pessoa tem que ter esse cargo. Então, você define um parâmetro, né? Até muito baseado na persona, é interessante trabalhar além das atividades, para que você vá qualificando ela pelos pontos, né? E aí você entenda em que momento que ela tá. Ela deixa de ser um contato lá no nosso funil para virar uma oportunidade? Vale a pena eu evoluir com essa pessoa? Lembrando que isso tudo, gente, dentro da automação, a gente está tentando tirar um por um. Então, a gente desenha o processo, né, define os parâmetros para o fluxo poder rodar, tá? Canais a serem utilizados. Eu estou falando aqui muito de ações voltadas para automação, né, considerando uma plataforma que tem e-mail marketing, SMS e push. Porém, gente, outros canais, eles devem ser utilizados, né? Utilizar um Facebook, como eu falei, tem o Facebook Leads Ads, que é de anúncio. Você utilizar um YouTube como, né, forma de conteúdo de vídeo, um Twitter. Existe um público, assim, muito vasto no Twitter, né, dependendo do perfil, claro, aí da sua marca, mas que pode ser explorado também. Então, é avaliar onde faz sentido a sua marca estar para que você tenha essa visibilidade. Uma dica que eu dou é, não esteja em apenas um lugar, tá? Porque o que eu vejo muito hoje? Que muitas empresas, elas viram, assim, Instagram e WhatsApp como sendo os canais e estão apenas lá.
E aí eu faço uma pergunta assim, e se um dia acabar, igual acabou o Orkut, igual acabou o MSN, sabe? O que você vai ter do seu cliente? Você não tem nada dele. Então, assim, é importante que a gente construa, né? Por isso que a gente bate na tecla do e-mail, porque o e-mail, quantos anos já tem o uso do e-mail, né? Todo mundo tem e-mail. Então, você não fica refém desses outros canais, sabe? Eu lembro ano passado, gente, quando o WhatsApp caiu, nossa senhora, aqui pra gente foi assim, pra gente eu falo na minha cidade, né? As lojas que vendiam só pro WhatsApp ficaram perdidas, porque não tinha um site, não tinha outros meios de comunicação, não tinha sabe, um Google local lá para ser localizado, enfim. Então é complicado, tem que pensar nos lugares certos e que façam sentido e não ficar refém de um só. E, gente, última dica, que é uma dica que eu dou para os meus clientes sempre, né? E até faço com eles às vezes, é desenhar. A gente literalmente desenha. Pega o papel e desenha o processo. Então, de onde que a pessoa vai vir, o que que ela vai fazer, em qual situação, por quê, para quê. Desenha tudo. Porque olha só, você tem uma visão macro, né? Esse fluxo aqui que eu estou com ele aberto, por exemplo, começando aqui da esquerda para a direita. A pessoa veio de onde? Pelo site. Então, eu já sei que eu preciso integrar o site com a ferramenta que eu vou usar. Aí, beleza. Se ela não comprou, eu vou mandar para ela um e-mail de 10% de desconto. Se ela comprou, eu vou mandar frete grátis. Então, aqui eu já identifiquei que eu preciso criar o quê? 2 e-mails. E aí, quando a gente olha o fluxo por cima, eu consigo ver todos os e-mails que eu tenho que fazer. Então, aqui, por exemplo, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já sei que são 7 e-mails. Então, o que que eu falo? Olha, a minha área de criação, eu preciso de 7 e-mails para a gente criar esse processo, né? E aí fica muito mais fácil da gente construir quando a gente tem essa visão do todo, tá? E, gente, coloque sempre qualidade acima de quantidade. E eu falo isso porque, assim, às vezes eu mostrei um monte de coisas aqui, muito legais, muito interessantes, vocês podem querer aplicar, ver muitas oportunidades na empresa, mas não adianta fazer algo que seja pela metade. Então, sempre faça completo, de uma forma boa, investigue bem. Faz sentido eu trabalhar esse conteúdo aqui? Ele é um conteúdo de meio de funil, de fundo de funil, como que eu estou aplicando, tá? Então, é melhor ir fazendo aos poucos o que é prioridade do que fazer um monte de coisa de uma vez que não faça sentido e depois não converse, né? As coisas têm que estar muito bem alinhadas. E aí, eu vou falar um pouquinho de alguns erros que tendem a acontecer quando a gente começa a trabalhar com automação de marketing, tá? Isso vendo aqui na minha experiência com os clientes da Dinamize, eu já estou aqui, vai fazer bem uns 3 anos. Então, o que eu vejo? Que o pessoal começa a fazer fluxos maravilhosos para clientes novos e esquece de quem está ali na base, quem já comprou. Tem que ter, gente, fluxos diferentes para clientes em momentos diferentes. Se o cliente é novo, se ele é velho, se ele ainda não é cliente, tem que prestar atenção em todo mundo. Não acompanha resultado. Fez ali a automação, deixou rodando, não vê um relatório, sabe? Então, isso é muito complicado. Você não sabe se está dando certo, né? Você tem que fazer uma campanha e acompanhar ela para saber se está fazendo sentido ou não. Tem uma ferramenta desorganizada, gente, isso aqui acontece demais. Cada um entra no sistema, põe um assunto de um jeito, coloca um marcador, uma etiqueta de um jeito, cria um campo de outro jeito, fica aquela bagunça, né? O ideal é que vocês criem um padrão. Olha, a gente tem que fazer isso dessa forma, porque qualquer pessoa que entrar ali para ver o sistema vai entender o que está acontecendo, né? Vai conseguir dar continuidade no trabalho. Estagnar e não fazer melhoria, aí entra muito naquilo de não acompanhar resultado, porque né, fez uma vez e nunca mais mexeu no processo, né? E esquecer de segmentar a base. Então, é um negócio que é muito importante segmentação, porque teve uma situação que aconteceu comigo que eu fiquei muito brava, que assim, eu fiz a navegação no site para comprar o produto e tal, aquela coisa, pesquisa, comprei um produto. Não deu 30 dias, eu recebi uma promoção do mesmo produto com desconto. Gente, eles não segmentaram a base por quem já tinha comprado o item. E eu fiquei furiosa. Então, assim, isso é um problema. Quando a gente trabalha com isso, a gente começa a ver os gaps das empresas, né? E realmente é um problema, né? Eu fiquei super frustrada porque, né, eu recebi aquele e-mail e eu poderia ter pago mais barato se eu esperasse um pouco mais, mas, né, como é que eu ia adivinhar? Enfim. E aqui eu queria contar uma história que eu, né, trabalhando com marketing, não percebi e fui seduzida pelo marketing de conteúdo, tá? Então, vamos lá contar uma história para vocês. Eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre quis, e aí chegou a minha oportunidade de eu conseguir fazer meu intercâmbio, tá? E aí, gente, eu comecei a pesquisar, né? Então, quais foram os tipos de conteúdo que eu pesquisei? Quais são os tipos de intercâmbio que existem? E aí eu cheguei num conteúdo. Nossa, você conhece todos os tipos de intercâmbio? Beleza, consumi esse conteúdo, comecei a me inteirar.
Mas assim, queria fazer intercâmbio, mas lugar barato, né? Então comecei a pesquisar lugares mais baratos para fazer intercâmbio. E aí eu achei, né, algumas agências ali, eu comecei a focar nos conteúdos dela, né, para eu dar continuidade ali na minha saga pelo intercâmbio. Cheguei num material, né, mais rico de e-book, então tudo que você precisa saber para fazer o primeiro intercâmbio. Então, vocês conseguem ver que a gente está indo na trajetória do funil, cada vez mais eu estou sendo qualificada, e eu nem me toquei disso, e eu fui qualificada por mais de uma empresa. Aí chegou um momento, assim, tirando o intercâmbio do papel, que aí eu fui pesquisar documento, né? Já tinha definido para onde eu ia, eu tinha um sonho de ir para a África, mas eu não sabia ainda ao certo se era para lá mesmo. Mas fui tirando tudo do papel, focando na África. E aí, gente, eu cheguei no que foi decisivo para mim, numa prova social. Então, eu tenho até um exemplo aqui, conhece a história da Dona Vera, né? Então, qual que foi a minha prova social? Eu encontrar conteúdo nas redes sociais de outras pessoas que viajaram pelas agências, né, especialmente a agência que eu escolhi, para dar o depoimento. E, gente, sabe o que é o melhor? Não era pago. Assim, não era pago. Os primeiros conteúdos que eu encontrei foram pessoas espontâneas falando sobre aquilo, sabe? E aí, depois que eu descobri que a agência tinha um canal no YouTube, eu vi outros vídeos e tal. Aí, beleza, isso foi para mim, assim, o ápice para fechar. Fui lá e tal, presencialmente, conversei, o pessoal foi um amor no atendimento, comprei. No dia que eu fui lá, eu nem pensei, eu já assinei o contrato. E aí, olha que bacana. Desde a minha viagem, eu comecei a pagar ela em dezembro para viajar em julho, né? Dezembro de 2018 para viajar em julho de 2019. Nesse processo todo de 6 meses, gente, eu tive um acompanhamento de uma pessoa do meu lado, assim, do meu lado não literalmente, né? Mas eu tive um acesso a um sistema que eu podia tirar dúvidas, que tinha alguém me ligando para me lembrar de documento, me mandando e-mail para saber se eu olhei tudo, se eu estava precisando de alguma coisa, se o passaporte estava ok. Então, eu tive um apoio nesse processo todo, né? Basicamente um onboarding, né? Digamos assim. Quando a gente fala de software, a gente fala um onboarding quando o cliente entra, mas foi meu onboarding para o meu intercâmbio. Aí eu viajei, foi tudo ótimo e tal, tudo perfeito. Quando eu voltei, eu recebi aquela pesquisa de satisfação. Como é que foi a sua experiência, né? Viajando aqui com a gente, dar o seu depoimento. Então, gente, eu me toquei disso aqui quando eu fui fazer minha primeira palestra. Depois dessa viagem, tal, deu uns 4 meses, assim, e eu fui pensar nessa estrutura e falei, gente, eu passei pelo processo, eu não, nem vi. Então, é uma coisa que a gente passa o tempo todo e a gente não percebe, né? Então, assim, estamos sendo seduzidos pelo marketing de conteúdo a todo momento e é uma coisa que funciona, né? Por isso que é importante a gente automatizar o máximo possível, tá? E aqui, por que que eu comprei, né, com essa empresa? No caso, foi a Egali, tá? Eu comprei, gente, reciprocidade, outro gatilho mental, tá? Então, reciprocidade é como se fosse aquele sentimento de gratidão. A empresa me deu tantas informações, tudo que eu precisava saber, tirou todas as minhas dúvidas, eu criei aquela confiança, então eu vou ser recíproca e vou comprar com ela. Então, é basicamente isso, tá? E aí, vamos fazer um resumão de vantagens e benefícios da gente fazer automação. Então, a gente viu que a gente consegue definir muito bem os processos, a gente tem uma comunicação que é personalizada, de acordo com o momento da pessoa, com o produto que ela comprou, com o interesse que ela tem. A gente tem marketing e vendas ali lado a lado. Eu até coloquei essa expressão vendarketing. Não sei se vocês conhecem a Rock Content, eles são aqui de BH. E eles usam essa expressão, que é uma passada de bastão, né? O que o marketing está fazendo já fazendo com que o vendas consiga atuar ali, a qualificação que consegue fazer isso. O engajamento e qualificação do público, que a gente está ali o tempo todo se comunicando, se relacionando, sendo lembrado, né? Maior escala em negócios fechados, né? Porque, gente, aquele negócio do funil. Vai chegar um monte de gente. Só que aí essas pessoas, elas vão sendo qualificadas no momento dela, direitinho e tal. E quanto mais gente entrar, você tem um processo sempre rodando, mais negócios você fecha. Aqui a gente tem uma ênfase no relacionamento. Assim, eu falei muito de e-mail, né? Vocês viram, por causa da plataforma em si. Mas assim, gente, uma coisa que eu falo, e-mail não é só para vender, né? A gente tem que se relacionar. Eu acho que o relacionamento, né, ele gera muito mais venda do que a própria venda em si, né? Você mandar só produto. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado em pensar nos processos. E a questão de fidelização e retenção, né, do cliente ali. Então, faz muito sentido você trabalhar uma proposta de marketing de conteúdo automatizada, desde que você leve em consideração, né, os detalhes, a especificidade do público que você está ali conversando, tá? Opa, desculpa. E, gente, uma frase que eu falo aqui muito a gente tem que entender para relacionar. É entender processo, é entender persona, é entender o nosso produto, né? É entender até o nosso funcionário, né? O que a gente faz, como que a gente faz,
para conseguir fazer um bom relacionamento, para fazer essa geração de vendas. Agora eu pergunto, vocês têm alguma dúvida? Porque aí a gente vai colocar um pouquinho a mão na massa. Eu sou a Patrícia, e uma coisa que me chamou a atenção, que você falou que ali na fase em que o cliente parou de comprar, parou de responder o e-mail, você citou o SMS, né? Uhum. Tu acha que hoje em dia ainda vale a pena? Como é que tu vê isso? O Olha, SMS no marketing? Patrícia, eu acho que vale muito, tá? Inclusive, eu vou dar um exemplo. Tem uma agência que é parceira nossa da Dinamize, que é aqui do interior de Minas, e eles fizeram, em 2, 3 meses, 6 upgrades de plano de SMS. Por quê? Aumentou muito o número de lives, tá? Principalmente agora, né, nessa situação que a gente está. E pelo SMS, você consegue fazer uma personalização e também trabalhar com links. Então, eles estão usando muito no sentido de lembrete, tá? E esse exemplo mesmo do Evino, te falou da Amaro, eu estou vendo um aumento muito grande das marcas e é uma comunicação paliativa, paralela, né? Que você consegue utilizar quando o e-mail ele já não está sendo ele mais acessado. Então, eu acho que funciona sim, e é muito por ver aqui dentro os meus clientes utilizando, contratando. Tudo que a de muito bem implementação também precisa ser observado, né? O que eu tenho eu sigo várias empresas justamente para poder receber conteúdo e ver como é que eles estão trabalhando, né? Como é a dinâmica deles. E eu tenho observado muito, assim, poxa, eu acabei de receber um e-mail do cara e daqui a pouco eu estou recebendo um SMS, sendo que ele sabe que eu abri o e-mail dele. Eu quero ver o conteúdo dele. Poxa, eu já estou sinalizada ali para ele de que essa interação ela foi adiante, e mesmo assim ainda recebo um SMS falando sobre, eventualmente, aquele conteúdo que ele me mandou por e-mail. Acho um desperdício de energia e um estresse do usuário muito grande. Como eu falei, eu sou um caso fora, né, da reta, porque eu quero, é do meu interesse abrir e ver, até ver esses pequenos errinhos e tudo mais, porque isso me ajuda a construir os materiais para as aulas e tudo mais. Mas não é a lógica do cliente. O cliente fala, putz, toda hora e-mail, toda hora SMS, cadê o opt-out disso? Então tem que tomar muito cuidado e usar com muito carinho segmentação, que é um baita de um recurso que muitas vezes a gente acaba, não dando a devida atenção, não parando para fazer as devidas separações ali, e é fundamental para que a coisa flua melhor, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, a gente vai entrar aqui agora para mostrar na plataforma, e a gente tem um recurso que é especificadamente para isso. Assim, você vê que a pessoa não interagiu com o e-mail, aí sim que você manda o SMS. Inclusive, eu falo para os meus clientes, gente, é uma forma até de economia, né? É o esforço ali, tanto na questão de você incomodar a pessoa com conteúdo demais, e de você também olhar para você economizar, gente. Porque olha o investimento, SMS, e-mail, é muita coisa. Então, tem que fazer estrategicamente pensando nos dois lados, né? Uma comunicação efetiva e estratégica no seu custo também. Esses pontos são importantes avaliar. Achei legal a Paty ter perguntado sobre isso, né? Ter comentado. A nossa plataforma, ela disponibiliza o serviço de envio de SMS em massa, né? Porque é B2B, para eles enviarem para os clientes. E a gente percebe que tem muita aderência, porque, por incrível que pareça, ainda, como a gente atende a nível Brasil, ainda tem muita gente que não está utilizando o smartphone, que não tem o WhatsApp, e que, inclusive, tem lembretes de pagamento, dependem desses avisos por SMS. Então, com internet ou sem internet, o usuário final é comunicado do vencimento de uma parcela, de uma promoção, alguma coisa assim, porque existem muitas regiões ainda que a internet não está em todo lugar. Que não é toda cidade do interior que, mesmo que trabalhe com crediário, tenha uma internet de qualidade, e o SMS faz total diferença. Inclusive, bom você ter falado isso, eu tenho um exemplo para falar para vocês. Deixa eu só abrir aqui uma outra tela. Gente, aqui é um exemplo, exatamente. Então, aqui, Luana, é o seguinte, ó, esse primeiro SMS aqui, esses são cases da ferramenta da Dinamize mesmo, tá? O que acontece? Esse grupo SADA, gente, era um cliente meu, isso que foi até em 2018, faz bastante tempo, que é o seguinte, eles tinham um comunicado para fazer,
né, para os funcionários deles que são caminhoneiros, né? Uma parte ali faz entregas. E aí, olha só, igual você falou, não tem internet em todos os lugares. Provavelmente a pessoa pode ser que na estrada, pior ainda, né? E, gente, caminhoneiro vai ter e-mail? Não vai ter, né? É muito raro isso. Vai ter um celular mais simples, né? Então, olha a estratégia deles. Eles contrataram o SMS para desejar feliz dia do motorista para aquelas pessoas. Então, olha, veio o endereçado, né? O nome da empresa, o nome do funcionário, agradecendo pelo serviço que é prestado com paixão, com qualidade, desejando feliz dia do motorista. Então, isso foi, né, um endomarketing muito bem feito. Eu achei muito interessante essa estratégia que eles adotaram, pensando na persona do funcionário deles, né? E é exatamente isso, assim, não tem internet. Mas o sinal de telefone, o SMS, ali, a probabilidade de alcançar, né, vai ser muito maior, tá? E aqui até aproveitando um exemplo de um SMS, foi na época de política, isso também foi em 2018, que é a questão da gente usar o link, ó. Então, nesse caso, eu acho que era vereadora na época, não lembro, mas ela usou o SMS dentro da base delas para poder encaminhar para o YouTube para assistir um vídeo falando sobre a história, sobre as propostas, né? Então, foi um multicanal aí, além do e-mail, SMS, levava para o YouTube, tinha site e tudo mais. Bom, então vamos mexer um pouquinho na plataforma. Gente, seguinte, eu vou abrir aqui, né, a ferramenta da Dinamize para a gente mexer um pouquinho. E aí eu vou mostrar para vocês no sistema muitas dessas coisas que eu comentei, tanto das dicas ali no final, quanto dos exemplos, né, que a gente foi passando de cada etapa que a gente tem da jornada de compra, tá? Então, só para a gente entender o processo, o fluxo em si, como é que seria. Primeira coisa, pensando em origens, tá? De onde que o meu cliente ele pode vir, o meu contato, né? De onde que ele pode vir para chegar até mim? Aqui, primeiro, a gente pode estar trabalhando com uma questão de mídias sociais. E aí, aqui eu posso vincular, por exemplo, um Facebook, um Twitter, né? Que aí, no caso do Facebook, a gente tem a parte de anúncios. Eu consigo trabalhar com um sistema de terceiro. Então, eu tenho um e-commerce, eu tenho um CRM, né? Eu vou ter um chat no meu site. São formas de eu trazer esse contato para cá. Outros meios que a gente tem. Eu quero fazer uma landing page, eu posso construir a página aqui dentro. Eu tenho um formulário integrado no meu site, né? Eu quero pôr um pop-up. São todas formas da gente entrar com ele aqui. E claro, né? Vocês também podem trazer o Excel, de uma base que vocês já possuem aí. Lembrando que a gente não pode esquecer de quem já é cliente, né? Tem que pensar no novo e em quem já está aqui. Esse contato ele foi inserido na ferramenta, a gente tem que ter um perfil para armazenar tanto as informações dele, quanto o que ele vai estar fazendo interagindo conosco. Então, aqui, olha só, a gente tem o perfil, que eu sei onde ele está no funil, eu sei os pontos que ele tem, por causa das interações lá do lead score que eu falei para vocês. Todos os dados que eu acho viável para o meu negócio, eu crio os campos para receber essas informações. E aí eu tenho informações, olha, de dados pessoais, eu tenho informações de dados da loja, né? Quem atende ele, quantos pedidos ele já fez, sobre a compra dele, sobre comportamentos que ele teve, de endereço, né? As pesquisas de satisfação que eu faço pós-venda. Então, eu tenho locais para armazenar todos os dados que eu quero trabalhar, vindos dessas diversas origens. E aqui eu tenho o histórico, ó. Ele clicou no link, ele visualizou o e-mail, participou dessa campanha, ele navegou no meu site, então eu tenho tudo registrado aqui, tá? A gente tem isso salvo aqui na plataforma. E, com isso, a gente consegue fazer a segmentação, né? Então, aqui, quando eu crio uma segmentação, eu consigo trabalhar com regras, tá? E essas regras, elas podem contemplar tanto o que eu falei de comportamento, quanto das informações do cadastro. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês têm uma campanha especial aí, que vocês querem atingir, é um envio pontual, tá? Um exemplo. Pessoas que não visualizaram nada que vocês mandaram até hoje. Então, eu tenho aqui vários comportamentos e eu escolho aqui, ó, não visualizaram nada que eu mandei. Beleza. Então, aqui eu tenho 5.000 e poucos contatos e no total, ó, 1.251. Eu poderia simplesmente salvar essa regra e trabalhar só com esse público. Mas eu quero colocar outra regra, eu quero combinar isso aqui. Então, eu posso colocar vários critérios. E eu vou combinar com as pessoas que já compraram algum tipo de produto comigo. Então, vamos ver aqui, ó. Aliás, categoria de interesse. Quem já demonstrou interesse em algum momento em área e ventilação. E aqui, ó, ele me dá quantas pessoas são. Então, eu posso combinar as duas informações,
E aqui eu posso escolher o E. Então, o que ele está considerando? Quem não visualizou E já teve interesse em ar e ventilação, e posso usar o ou não viu ou tem interesse. Então, o que seria ideal, né, eu fazer nessa campanha? Uma promoção de ar e ventilação? Esses dois grupos aqui fazem total sentido. Então, ó, não viu, vou dar um nome aqui, ou ar ventilação. E aí ele me dá, então, quem é o meu público que eu trabalharia dentro desse contexto aqui, tá? Então, gente, a gente pode criar filtros levando em consideração qualquer dado que eu tenha no cadastro, qualquer comportamento que seja executado, eu só preciso ter isso registrado dentro da ferramenta, tá? E aí, pegando esse gancho aqui dessa segmentação, para a gente falar sobre o score, tá? O que é o score? São aqueles pontinhos que eu falei. Então, aqui a gente pode criar de uma forma um pouco mais ampla, digamos assim. Então, olha, eu vou dar, por exemplo, 100 pontos, eu posso definir se vai expirar ou não. E qual que é a atividade? Abrir um e-mail, clicar, se cadastrar por algum formulário, aí pode ser um pop-up, uma landing page, um formulário no meu site. Então, eu escolho a atividade, pode ser específica ou pode ser mais genérica, e aí eu posso trabalhar nesse cenário ou segmentar. Então, eu posso considerar que essa situação só vai acontecer caso a pessoa esteja aqui, por exemplo, no meu estágio de funil de contato, ou de oportunidade, ou se ela possui uma etiqueta que eu acrescentei em algum momento, ou até mesmo se ela estiver naquele filtro que a gente criou, tá? Então, a plataforma, ela permite que você defina grupos de pessoas, né, personas, utilize vários critérios para fazer essa qualificação da forma mais adequada, né, aí dentro da sua base, dos seus objetivos em relação aos seus contatos, tá? Então, só para a gente entender que primeiro a gente tem que saber de onde que ele veio, a gente tem que saber quem são essas pessoas, ter dados dela aqui dentro, fazer uma segmentação em cima desses dados e ter uma estrutura já de qualificação para nos ajudar. E aí, com isso tudo, fica mais fácil da gente fazer fluxos, porque a gente pode aproveitar tudo isso aqui dentro, tá? Então, essa área de automação da Dinamize já tem alguns exemplos, né, meio que criados para dar umas ideias para vocês, mas a gente vai criar alguns processos aqui do zero. Então, gente, vou trabalhar com gatilhos, tá? A gente tem que até tomar um cuidado com isso, o pessoal confunde. O que é um envio pontual? Eu escolho que dia, que horas, para quem eu vou mandar. O gatilho, não. Eu preciso que isso aqui aconteça para que, de fato, a automação funcione, tá? Então, eu vou dar um exemplo em cada situação aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Antes de eu começar, eu vou só contextualizar que eu esqueci. Eu estou numa conta teste da Dinamize, que é uma simulação de uma conta de um e-commerce, tá? Esse é o nosso e-commerce chamado Loja Legal. Vocês podem ver que é uma simulação muito real de um e-commerce, mas é só para os nossos testes mesmo, tá? Então, eu estou meio que me baseando nesse cenário aqui. E, gente, eu vou fazer simulações, mas vocês fiquem à vontade para, por exemplo, lembrei de um caso no meu trabalho, queria implementar isso, para saber se tem jeito e como, tá? Também para eu poder ajudar vocês nesse sentido. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a entrada de um novo contato, que seria basicamente, gente, uma estratégia de topo de funil, né? Dependendo de que a gente considera como origem. Então, por exemplo, um formulário no meu site, uma importação que eu fiz, um cadastro que eu fiz manualmente, ou uma importação, por exemplo, de um e-commerce, de um CRM. Então, eu escolho qual que é essa origem, e aqui eu posso trabalhar com a minha lista toda, independente de quem entrar, ou eu posso segmentar, tá? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com essas origens, desde que a pessoa tenha esse marcador específico de cliente VIP. Se ela não tiver, ela não vai participar disso aqui, tá? Então, aí eu seleciono esse processo e eu escolho qual vai ser o tempo e o que eu quero que seja realizado. Aí, no que eu quero que seja realizado, a gente tem e-mail, atualizar um cadastro, o SMS, o push e o webhook. As formas de comunicação mesmo é e-mail, SMS e push. Os outros são adicionais e eu vou mostrando para vocês ao longo da apresentação. Mas voltando aqui para esse processo, ó. Então, imediatamente eu vou mandar um e-mail de boas-vindas. Aí aqui eu crio o e-mail. Eu não vou mostrar a criação exata para vocês, que vai levar um tempo, então eu vou pegar um que já está pronto aqui. E-mail de boas-vindas. Então, olha só. Todo mundo que entrar na plataforma por formulário, importação, registro manual ou integrado e que esteja com aquele marcador de cliente VIP, imediatamente recebe esse e-mail de boas-vindas. Então, eu poderia dar um nome aqui, então boas-vindas, por exemplo, e salvar essa automação que ela já vai funcionar. Mas eu posso fazer mais coisas, e aí que a gente começa a fazer a régua de relacionamento.
Aí lembra que o primeiro exemplo que eu dei foi um e-mail de boas-vindas, que era até da Corelo, todo vermelho, e depois um e-mail da Outbound Marketing explicando sobre a empresa? Ele poderia caber aqui, ó. Então, eu coloco que quando der aí, por exemplo, 2 dias, eu vou mandar outro e-mail falando um pouco mais sobre a minha empresa. Aí eu crio o e-mail, bonitinho, deixa eu pegar um que tá aqui. E aí, a gente começa a fazer essa régua de relacionamento aqui dentro da ferramenta. E eu posso trabalhar aqui nesse caso com até 180 dias. Então, tem um fluxo bem extenso que a gente pode aproveitar, tá? Aí, então aqui a gente tem um modelo. Então, agora eu quero fazer um SMS. Enviar SMS. E aí eu crio ele aqui. Deixa eu pegar um que já está pronto. E eu estou montando aqui, então, meu fluxo, tá? Então, esse seria um cenário. Agora, pegando, por exemplo, um comportamento, tá? Gente, o comportamento, eu brinco com os clientes, eu falo assim, quando a gente está falando de e-mail, né, que é o caso do comportamento, eu posso cercar o meu contato de todos os lados. Por quê, gente? Eu sei que ele pode abrir o e-mail, eu sei que ele pode clicar no link específico, e ele também pode não fazer nada disso, né? Então, eu já posso me prevenir e fazer aquela ação que a gente fala que não esqueci a palavra. Mas a gente faz uma ação para se antecipar quando isso acontecer. Então, um exemplo, né? Caso a pessoa visualize um e-mail que eu mandei, o que eu quero fazer? Daqui, né, algum tempinho, daqui um dia, eu mando um outro e-mail para ela complementar. Agora, um outro gatilho. Se a pessoa tiver o comportamento de não ver esse mesmo e-mail, eu já posso fazer diferente. Eu vou selecionar aqui o mesmo e-mail para ela, mas eu mudo o assunto, eu faço algumas trocas ali para ver se ela abre. Então, a gente consegue ir cercando ele nesse sentido. Além disso, né, a gente também consegue trabalhar de forma a qualificar os contatos a partir desse e-mail, tá? E aí, eu vou voltar com vocês aqui só para ilustrar no slide que eu mostrei do frio, que é esse daqui, ó. Que eu falei das categorias, ó. Então, o que eu falei para vocês? Eu tenho a categoria de ar-condicionado, ventilação, eletroportátil. Atrás de cada uma dessas categorias tem um link, né? Então, eu posso medir o interesse pelo clique da pessoa. Então, o que eu faço aqui na Dinamizo? Quem tiver o comportamento de clicar exatamente no link que eu coloquei sobre ar-condicionado, o que eu posso fazer? Imediatamente, eu atualizo o cadastro da pessoa. Primeiro, eu vou colocar que ela tem interesse em ar-condicionado. Então, aqui, ó, eu tenho uma parte de categoria de interesse. Adicionar ar-condicionado. Agora, esse clique para mim é interessante. O que eu posso fazer? Dar uns pontinhos para ela. Atualizar dados. E aí, vou dar aqui, ó, 20 pontos para ela por causa desse clique. Então, o e-mail ajuda a gente, além de prever essas situações, a qualificar e a dar pontos, né, para os nossos contatos. Então, no caso do frio, eles fizeram um gatilho desse para cada tipo de categoria que estava lá no e-mail, tá? Então, foi uma ação muito legal que eles fizeram para conseguir ter essa identificação. Uma outra situação que a gente tem aqui, que é muito comum, falando de e-mail marketing, né, e que eu vejo algumas empresas pecarem nesse sentido, é quando a gente fala de interação. Gente, o que acontece? Pode ser que vocês façam várias ações, estão mandando e-mails, várias coisas diferentes, e as pessoas não interagem com você. Então, os provedores, eles têm uma tendência a ver que não tem essa interação e começar a jogar vocês para um spam, para uma lixeira. E a gente começa, né, a não ter a entregabilidade que a gente gostaria. Então, aqui você tem a opção de não interagiram, e aí o que você vai fazer? Deixa eu só remover isso daqui. A gente vai colocar quanto tempo. Então, olha, vamos supor que faz 60 dias que a pessoa não interage comigo, eu vou atualizar o cadastro dela e eu vou colocar ela no que a gente chama de descanso de base. Então, ela vai ficar de folga de mim, sem receber nada, por 30 dias aqui, por exemplo. E o que eu posso já deixar esquematizado também? Ó, quando der 90 dias aí, por exemplo, eu já tenho um e-mail para ela, um SMS, naquela tentativa de abordagem, né? Igual aquele e-mail do McDonald's. O que você tem interesse? Qual hambúrguer que você gosta mais? O que você quer receber? Dá um desconto. Tem que dar um incentivo, né? As pessoas são movidas a incentivo. Então, para tentar resgatar ela, um e-mailzinho ali com um assunto interessante, chamativo, dando um benefício para ela voltar a interagir. E, gente, quando a gente fala de e-mail, quanto mais as pessoas interagem com a gente, melhor é a nossa reputação perante os provedores.
Quando eu falo provedor, é o Gmail, Outlook, Hotmail, que são, né, os públicos aí mais comuns. Mas a gente tem que sempre, né, pensar em ter essa interação acontecendo, tá? Para serviços seria a mesma coisa, mas para quem trabalha com serviço? Sim, poderia. Inclusive, qual tipo de serviço você quer me especificar? Venda de plataforma, software. Sim, poderia fazer. E aí você, nesse caso do descanso de base, você poderia fazer uma abordagem no assunto, no sentido de trazer um assunto resolvendo algum tipo de problema da pessoa, sabe? Porque pode ser que lá atrás ela não tenha visto valor nesse ponto, Sim. e aí você faz essa tentativa. E também daria para fazer essa segmentação de motivo de lead perdido. Por exemplo, eu tenho no CRM alguns leads que já sinalizaram que não tem interesse, por exemplo, fazer uma segmentação disso seria no mesmo sentido para do pós-venda? Sim, seria, tá? O que você poderia fazer? Tendo a ferramenta de CRM integrada aqui, fica mais fácil, né? Porque aí você automatiza a entrada dos contatos e aí você tem um campo recebendo esses motivos. Você pode criar o filtro para cada tipo de motivo e aí você aplica esse filtro aqui na hora de fazer esse trabalho. Então, não interagiram desde que a pessoa esteja dentro do filtro específico de não ter interesse nesse momento. Então, esse processo de descanso acontece somente para esse grupo aqui, e aí você pode ter um fluxo diferente por motivos de perda diferente. Entendi. Isso. Porque daí é uma tratativa um pouco diferente, né? Talvez ele já passou pelo processo de apresentação, de proposta, mas esfriou, enfim, perdeu interesse. Essa segmentação é bem legal. A gente está reestruturando algumas coisas assim lá na empresa, por isso que eu te perguntei. Sim, claro, não, e é super importante, gente. Tudo que vocês forem fazer, leve em consideração uma segmentação para ajudar a ser mais assertivo, né, mais efetivo com esse relacionamento com os contatos. Próximo. Oi. Antes de você continuar, vejam assim como é importante essa questão de nós desenharmos os processos no papel primeiro. Né? É como isso acaba orientando o nosso trabalho. Porque as ferramentas de automação, elas permitem muita coisa. Agora, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, fica difícil a gente, né, estabelecer um caminho que seja coerente, né? Coerente para quê? Se eu não sei onde eu quero chegar. E o colocar no papel, ele é bastante importante para que a gente consiga enxergar como fazer como construir essa lógica daí na ferramenta, né? Exato, exatamente. Eu falo, gente, desenha, sério, primeira coisa. Tive ideias assim, põe no papel, desenha os processos, de onde vai vir, para onde que vai, para você não se perder e não ter um retrabalho ali, né? Que querendo ou não, igual aquele fluxo que eu mostrei, 12 peças de e-mail. Você faz um negócio que não faz sentido, você, sim, né? Tenta dinheiro, né, gente? Então, o próximo que eu vou falar aqui vai ser sobre verificação diária. E, gente, eu queria que vocês parassem para pensar na empresa de vocês, quais as datas que são possíveis de vocês trabalharem. Eu vou levantar algumas aqui, vamos ver. Data de aniversário, data de cadastro, data de última compra, data de último login, pegando aí essa venda de software, a B2B, se a pessoa está fazendo teste, qual o último dia que ela fez o login na ferramenta. Data do boleto, data de contrato, enfim, a gente tem N possibilidades. Nesse gatilho, a gente trabalha só com datas. Então, você pode ver que eu tenho várias aqui cadastradas, né? Principalmente porque a gente está no e-commerce. E eu vou fazer algumas simulações. Então, primeiro pensando no aniversário, né? O que a gente pode fazer aqui? É mais comum as empresas virem aqui colocarem, olha, dia e mês igual a hoje, e aí eu vou mandar o parabéns. Mas como que você pode se diferenciar disso, né? Porque no dia do aniversário dela pode ser que ela receba muitos e-mails nesse sentido. Então, primeiro, vou mostrar um exemplo para vocês. Se eu não me engano, foi a Melissa que usou isso, tá? Foi alguma empresa da área de moda e tal, que vocês podem trabalhar. Então, vamos supor que chegou o mês do aniversário da pessoa. Opa, aqui, ó. Mês igual este mês. O que a gente pode fazer? Lá no primeiro dia do mês, a gente vai mandar um e-mail para ela, né? Falando assim, fulano, chegou o mês do seu aniversário. E aí, você já sabe o que você vai fazer, que você vai comemorar, que roupa que você vai usar, o sapato que você vai usar, então dependendo do seu segmento. Até para a área de produtos, tá, gente? Por exemplo, bolo. E aí, você já está pensando no sabor do bolo dessa festa de aniversário?
Então, a gente lembra ela que ela tem que olhar algumas coisas ali para a festa. Aí, outro gatilho aqui, novamente, verificação diária, e eu vou escolher de novo a data de nascimento. Mas agora, eu vou colocar que essa data, ela é daqui a alguns dias. Então, ó, por exemplo, daqui a 10 dias. E aí, eu vou mandar aqui para a pessoa, né? Eu vou escolher o horário de novo, vou falar, fulano, tá quase chegando seu aniversário. E aí, vamos comprar o sapato, escolher a roupa, né? Para dar tempo de chegar no dia. Inclusive, gente, nesse caso aqui do varejo, importante definir esse prazo aqui, levar em consideração frete, tá? Então, qual que é o tempo máximo que geralmente leva para entregar? Você tem que surpreender o cliente nesse momento, se ele resolver comprar, para realmente chegar a tempo. E aí sim, a gente tem um gatilho diferente aqui para dar o parabéns. E aí você pode mandar o parabéns tanto no dia, data de nascimento, tanto no dia mesmo, que é o que as empresas vão fazer, como você pode mandar um dia antes. Então, olha só, fulano, amanhã é o seu dia, né? Desejamos, estamos antecipando para que você tenha uma bela festa, que você curta muito. E aí, aqui cabe, gente, muito bem uma segmentação, né? Combinar informações para saber se a pessoa comprou exatamente dentro do mês aniversário dela, né? Que aí você já tem um e-mail fazendo esse gancho, olha, ela comprou esse mês o produto para o aniversário dela, então você cria essa segmentação para você mandar um e-mail certinho. E aí você surpreende o contato. Fala assim, nossa, olha que legal, eles realmente viram que eu comprei, né? Estão me dando parabéns antecipado para eu aproveitar. E, gente, isso aqui faz com que você se destaque, né? Então, se diferencie dentro das empresas. Até eu tô lembrando aqui, no meu aniversário esse ano, eu sou Eliane, eu me cadastro em tudo para receber as informações e tal. Esse ano eu recebi muitas poucas felicitações. Eu fiquei muito chateada, porque não é nem no sentido de ser meu aniversário, não, sabe? Mas no sentido de, poxa, as empresas não estão aproveitando essa oportunidade. Mas, enfim. Então, entra aqui essa questão. Ah, só um detalhe da verificação diária. Eu sei que a gente está pensando muito no nosso cliente final, né? Mas aqui, gente, como a gente tem a questão de segmentação, vamos pensar internamente também. Então, por exemplo, eu vou pegar uma data aleatória aqui. É a data que o funcionário ele entrou na empresa, que ele foi admitido, né? Então, olha, faz um ano que ele foi admitido. Então, 360 dias comerciais aí. Eu tenho filtro de funcionário? Eu tenho. Então, eu escolhi aqui, ó, filtro de funcionário. Vamos fazer um e-mail especial. Fulano, muito obrigada pela sua parceria, pela presença na empresa, agradecemos pela colaboração. Então, gente, a gente consegue trabalhar esses processos de forma a atingir não só o cliente final que compra da gente, mas as outras pessoas que estão envolvidas no processo. É um funcionário, é o meu fornecedor, né? Então é legal pensar de forma mais ampla também, né? Fazendo esse endomarketing. Eu acho bem importante. E aqui agora, pensando em atualização no contato. Isso que eu queria mostrar para vocês, que para mim, assim, é a cereja do bolo do negócio, principalmente do vendarketing, que eu falei ali, de passada de bastão. Olha só, vamos supor que a gente tem os pontos da pessoa, e a pessoa interagiu muito lá, ela clicou, ela abriu o e-mail, ela cadastrou, ela está fazendo várias coisas conosco. E ela interagindo assim, chegou em 10 mil pontos, né? E 10 mil pontos para mim é uma coisa boa. Só que essa pessoa, eu estou segmentando, ela ainda está como um contato, ou seja, ela está no topo do funil. Só que assim, pelo tanto que ela interagiu, para mim já está valendo vê-la como oportunidade. Então, o que eu faço? Imediatamente atualizar dados e a gente faz a transição no funil. Eu mando ela para a oportunidade. Além disso, eu preciso fazer o vendarketing, que é mandar para o meu comercial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar o webhook. O webhook ele é o processo da gente mandar os dados que estão na Dinamize para um outro lugar. Geralmente, como a gente tem essa passada de bastão, ele vai ser realizado em cima de CRMs, tá? O objetivo que a gente vê maior aqui. Mas nada impede de usar API e outros tipos de integração para mandar para outras plataformas. Continuando aqui no meu vendarketing, eu vou mandar para o PipeRun, que é um dos sistemas que eu utilizo aqui. E lá no PipeRun, eu consigo criar o quê? Né? Igual aqui tem de possibilidades. Eu posso criar uma pessoa, uma empresa e um negócio. Eu vou mandar só a pessoa que para mim é o suficiente. Ó. Vou mandar o e-mail dela e eu vou mandar o nome dela. Não, talvez o negócio também. O que ela demonstrou interesse? Que eu já identifiquei. Então, aqui eu consigo pegar as variáveis, os campos que eu tenho na plataforma
para eu escolher para mandar lá para o meu CRM, tá? Eu vou tirar porque senão vai dar muita coisa para eu preencher. Então, aqui a gente fez um processo, ó. Todas as vezes que um lead qualificado pelo meu marketing, né, que esteja como contato, ele vai virar oportunidade e já vai para o meu comercial. E eu mando os dados todos que forem relevantes para o meu comercial dar andamento e fechar, tá? Então, aqui, olha o tanto de funcionalidades que a gente conseguiu usar, né? Então, é bem legal para a gente conseguir trabalhar tudo bem em conjunto, tá? Próximo processo aqui, navegação no site, né? Essa aqui, ela é ótima, principalmente para e-commerce, tá? Mas assim, até serviço e tal, funciona muito bem. Primeiro que a gente pode trabalhar de 3 vertentes, né? Eu tenho o abandono de carrinho, que é o mais tradicional, né? E aí é para o e-commerce mesmo. Funções JavaScript, eu posso ter códigos no meu site para fazer alguma função específica. E temos também a navegação, que é onde eu vou focar aqui com a gente. Então, vamos voltar no site da Loja Legal. Olha só, gente, a gente tem um site bonitinho e a gente tem aqui várias categorias, tá? Então, vocês vão observar que quando eu entro numa categoria, isso acontece na maioria dos sites, a gente tem uma mudança do link aqui da URL, tá vendo? E eu tenho exatamente o nome da categoria que eu estou. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou qualificar o meu contato pela navegação na categoria, tá? Mas antes, só para a gente entender como que a Dinamize trabalha essa questão. Tudo aqui na ferramenta vai estar integrado, né? Então, o principal é estar integrado com o seu site. Se a pessoa ela se cadastra pelo seu site por um formulário e ela cai na Dinamize, a gente já pode começar a rastrear ela. E se ela chega no seu site a partir de um e-mail, então a gente pode pensar numa base que você já possua, ela clicou no e-mail, chegou no site, a gente também pode rastrear, desde que esteja tudo integrado, tá? Então, voltando aqui para a Loja Legal. Ó, eu já tenho essa integração aqui pronta. Eu vou dar um nome para ela, que é impressora, e eu vou aqui fazer a configuração. Então, ó, vou pôr aqui impressora. Quando que esse gatilho vai acontecer? Quando tiver o texto, ó, que a gente está vendo aqui, impressora. Então, se a pessoa ela navegar na palavra impressora, eu já vou salvar aqui, e aí imediatamente eu vou atualizar o cadastro dela e vou novamente trabalhar com interesse, que a gente tem aqui, né? Categoria de interesse. Eu já tenho todos os meus possíveis interesses criados. Pronto, eu também vou dar uns pontinhos, né? Porque essa navegação é um produto caro que agrega valor. Beleza, vou dar score aqui, mais 10 pontos, por exemplo. Então, uma navegação faz a gente conseguir fazer tudo isso. E ainda, né? Só para não assustar, eu não vou pôr imediatamente, mas daqui um dia, por exemplo, 2 dias, opa, quais são os benefícios de você ter uma impressora em casa? Aí eu venho aqui, tem um e-mail prontinho, que é um e-mail também no sentido de marketing de conteúdo, né? De eu qualificar esse contato cada vez mais para ficar interessado na impressora. Então, a gente poderia fazer esse fluxo aqui, gente, para todas as categorias do meu site. E é o tipo de fluxo que eu falo que é o para sempre. Por quê? Raramente os links vão mudar, né? Então, assim, eu posso deixar isso aqui rodando e aí, olha só, a pessoa entra pelo formulário, vai no meu site, recebe o e-mail, vai no meu site. Então, se eu tenho várias coisas do meu site mapeados, né? Seja que ela passou na parte do carrinho, então eu vou dar ponto para ela por isso. Ou então ela navegou na parte do serviço X, na parte de contato. Para cada situação de navegação, eu posso fazer uma coisa diferente, tá? Então, até exemplificando essa questão do carrinho aqui com vocês. Deixa eu mudar aqui, ó. Aqui é o carrinho. A pessoa, ela chegou no nosso carrinho lá no final, que é para fazer a compra, né? Então, eu identifico o meu... Como que fala? A minha URL lá de compra com a palavra carrinho. Então, tem que conter esse texto. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Se a pessoa ela for um contato ainda, a gente pode fazer ela virar oportunidade, né? Então, deixa eu apagar isso daqui. Ó, imediatamente atualizo o cadastro e eu quero que mude o estágio dela, vira oportunidade. Aí eu vou dar pontos, eu vou mandar e-mail de abandono de carrinho, eu consigo fazer várias coisas aqui dentro, levando em consideração essa navegação, tá? Então, aqui, gente, é muito importante a gente entender o impacto que a gente tem de segmentar, de qualificar, de ter dados relevantes dos contatos aqui dentro, tá? Para a gente poder fazer um trabalho um pouco mais completo.
E o nosso último gatilho aqui é o conversão de contatos, né? Então, aqui eu estou levando em consideração só formulário, tá? Então, só recapitulando. Formulário do site, formulário do anúncio do Facebook, formulário da landing page, do pop-up, né? O que você usou do e-book, tudo que tiver integrado aqui vai funcionar. Então, por exemplo, quem veio do meu site, eu quero mandar aquele e-mail lá bonito de boas-vindas. Então, vou criar o e-mail aqui bonitinho. E aí, a gente também pode fazer aquela régua de relacionamento com o intuito de ajudar na qualificação desse contato, tá? Então, aí vocês conseguem ir montando o processo. E uma dúvida muito comum, eu posso misturar um gatilho com o outro? Pode, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou levando em consideração esse envio. Mas e quem não vê aquele envio? Tem que passar por isso tudo? Não necessariamente. Eu posso ter só esse primeiro envio ali, e aí eu uso um gatilho agora de comportamento. E eu vou falar assim, olha, quem não vê esse envio que eu fiz que está dentro da automação, que é esse de boas-vindas, eu já quero que a pessoa passe por outro processo. E a gente vai fazendo fluxos e segmentando, né, e criando o ambiente ideal, né, para essa pessoa passar aqui dentro da automação, tá? Vou só finalizar aqui, então, com um detalhezinho que eu acho bem importante. Principalmente para quem é do ramo do B2B, pode ser interessante colocar para que as tarefas, né? Então, isso aqui é uma tarefa, né? Eu mandar o e-mail, mandar um SMS é uma tarefa, para que elas não aconteçam no final de semana, principalmente falando de marketing de conteúdo, assim, né? Mais específico, tá? Né? Levando em consideração a etapa do funil em si. E também, mais importante ainda, gente, limitar horário, tá? Então, aqui, né, você consegue limitar um horário que fique hábil. Então, é interessante mandar ali entre 9 e no máximo 6, 7 da noite, né, um e-mail marketing, um SMS. Né? Outro dia, eu recebi um SMS no sábado, 7 horas da manhã. Eu falei, gente, o que é isso? E era um curso que ia ser na terça-feira da semana seguinte, não tinha necessidade nenhuma. Então, isso cria uma antipatia mesmo da marca, né, da empresa. Então, é uma cautela que a gente pode ter. Então, claro, caso a caso, tá um aniversário, não tem problema, né? Mas a gente avaliar se faz sentido ou não, né, esse tipo de comunicação, tá? Então, eu queria finalizar essa parte para a gente voltar para o slide um pouquinho. Definindo aqui, só para a gente poder finalizar, eu vou deixar, na verdade, um presente para vocês. Kit de jornada de compra, tá? É um material que a gente desenvolveu aqui na Dinamize para ajudar vocês a construir essa jornada. Então, quais são os pontos de atenção, né? O que pode estar, né, ajudando vocês aí para fazer esse fluxo mesmo ele acontecer. E um e-book especial, como eu falei muito de e-mail marketing, né? Preciso dar mais informações sobre e-mail para ajudar vocês a trabalhar com ele. Esse e-book, gente, a gente fez aquilo que eu falei, que tem as estatísticas da base da Dinamize. Então, aqui tem informação sobre quais os dias e os horários o pessoal tem mandado mais, os resultados em relação a esses dias, né? Onde tem mais abertura, sobre automação, sobre os erros do e-mail, o que fazer em cada situação. Então, é bem um direcionamento mesmo para aprimorar o uso do e-mail aí por vocês. E esse site que se chama reallygoodemails.com, que vocês podem ver vários tipos de template e baixar, né, pegar até o HTML e o código, para ajudar vocês a criar e-mails mais responsivos, mais adequados, né, de acordo com o assunto, né, o mercado. E é isso, gente. Finalizo aqui minha apresentação. Muitíssimo obrigada.